É só começar, pronto, já está gravando. Então, vamos, de certa forma, o que a gente está tratando aqui é mais ou menos uma revisão da aula passada, tá? Vamos começar com o conteúdo da aula de hoje. Só a minha frente. Bom, na aula passada eu comentei um pouquinho com vocês sobre alguns elementos de circuito elétrico, tá? Então eu falei por alto, né? Sobre corrente elétrica, sobre resistor. Hoje, né, antes da gente começar a montar um circuito propriamente dito, eu quero tratar com vocês dessa parte de capacitor, tá? Então, o capacitor, ele é um dispositivo elétrico que tem a finalidade de armazenar carga, tá? Então, num circuito, um capacitor ele vai ser um elemento que ele vai armazenar carga para liberar essa carga de modo praticamente instantâneo dentro do meu circuito elétrico, tá? Então, por simbologia, o meu capacitor é feito de duas placas paralelas, uma com sinal positivo e outra com sinal negativo, tá? Essa vai ser a característica do meu capacitor. E, num circuito, a gente precisa armazenar essa energia e liberar no circuito de forma instantânea, por exemplo, para uma situação de um flash. Você tem no seu celular, você tem a sua câmera que ela, na hora de tirar uma foto, ela dá um flash. Aquele flash, né, aquela luz que foi emitida pelo LED, aquela energia foi carregada num capacitor e ela foi liberada de forma praticamente instantânea no LED para conseguir a luminosidade que precisa para tirar uma boa foto, tá? Uma coisa que eu quero que vocês pesquisem também, como é que funciona o, a tela touchscreen do seu celular? É usando o princípio de capacitância, tá? A gente tem basicamente dois modos, né, de conseguir esse efeito de touchscreen, mas o mais preciso, né, que são os celulares mais modernos que a gente tem hoje, é usando essa ideia de capacitância. Quando você encosta o dedo na tela, você está, de certa forma, fechando um circuito, tá? A gente também consegue transmitir corrente elétrica, né? A corrente vai passar pela gente, por exemplo. Então, através dessa teoria de capacitores, você consegue, numa matriz de capacitores que é a tela do seu celular, você consegue determinar quais são os capacitores que estão sendo carregados e descarregados ao longo daquela matriz, e isso é justamente o ponto onde você está tocando na tela. Pesquisem isso aí, que é bastante interessante, tá? O capacitor, ele tem essa simbologia de duas placas paralelas, porque a principal característica do capacitor, né, um dos tipos de capacitor é justamente o capacitor de placas paralelas. Então, a gente vai fazer a simbologia dele como sendo duas placas. A ideia é que eu vou conseguir armazenar energia dentro desse capacitor na hora que uma placa tiver uma carga e a outra placa tiver carga de sinal contrário, e a gente vai estar fazendo justamente o estabelecimento de um campo elétrico entre essas duas cargas, essas duas placas carregadas, tá? Então, por definição, a capacitância de um capacitor, ela é definida como sendo a carga que está sendo acumulada, né? Aqui eu tenho carga que está sendo acumulada no capacitor
dividido pela voltagem, e só lembrando, a voltagem é justamente a diferença de potencial entre essas duas placas carregadas. E, novamente, né, eu acabei de mostrar para vocês que eu tenho uma relação entre voltagem e campo elétrico que é justamente feita levando em consideração qual é, por exemplo, no nosso caso aqui do capacitor, é feito levando em consideração, por exemplo, a distância de separação entre essas duas placas, tá? Que é justamente essa equaçãozinha bem aqui, ó. A diferença de potencial entre as placas do meu capacitor vai ser dado pelo campo elétrico que se forma dentro do capacitor, vezes a distância de separação entre as placas, tá? E aí, para facilitar meus cálculos, né, a gente vai considerar uma situação ideal, ou seja, eu vou considerar que no meu capacitor de placas paralelas, essas placas são muito maiores do que a distância de separação. Fazendo isso, eu estou considerando, né, como se eu tivesse um campo elétrico totalmente uniforme dentro do capacitor. Ou seja, eu estou desconsiderando esse efeito de curvatura aqui nas bordas, certo? A gente vai pegar e vai considerar, né, só para facilitar o cálculo, eu vou considerar que essa dimensão, essa área do capacitor é muito maior do que a distância de separação para desconsiderar esse efeito de curvatura do campo elétrico nas bordas do meu capacitor, tá? E aí a gente tem o seguinte, né? Tem uma série de situações que eu posso utilizar para definir a minha capacitância em termos das dimensões do capacitor, né? E eu vou definir isso em termos das dimensões, pegando a área das placas dividido pela distância de separação. Distância de separação dessas placas. Tá? E a gente vai brincar com esse equacionamento para chegar nessa equação de capacitância, da seguinte forma. Da lei de Gauss, tá? A gente tem que o campo elétrico numa placa paralela, né, nesse caso são duas placas paralelas, ele vai ser a densidade superficial dividido pela constante de permissividade, tá? Mas como é que a gente chega nessa equação? Vamos voltar aqui, vamos pegar aqui a nossa... Vamos rabiscar aqui um pouquinho. Opa. Pronto. Eu tenho o seguinte. Vamos fazer uma lembrança lá da segunda aula. A lei de Gauss determina o seguinte. Lei de Gauss determina o seguinte. O fluxo de campo elétrico, ele é igual a carga dividido pela constante ε0, certo? E esse fluxo de campo elétrico, a gente determinou que ele é a integral fechada do campo elétrico que atravessa uma certa área. Isso é igual a carga sobre a constante, carga sobre ε0. No caso de ser uma área de um quadrado, por exemplo, né, esse capacitor de placas paralelas, eu conheço muito bem quem é essa área, eu sei determinar essa área, então a minha integral vai ser simplesmente campo vezes área,
Isso aqui é igual a carga sobre constante. Eu vou fazer a brincadeira de trazer essa área para o segundo membro. Então, o campo elétrico é igual a carga sobre constante vezes área. Mas eu defini a densidade superficial de carga como sendo a razão entre a carga que está acumulada em uma superfície dividido pela área dessa superfície. Então, o meu campo elétrico gerado por uma placa carregada, ele é dado pela densidade superficial de carga dividido pela constante ε0, certo? Então, é dessa forma que a gente chega nessa equação bem aqui. Ok, né? Que seria uma consequência da lei de Gauss, tá? Que nada mais é do que considerar, né? Substituindo nessa equação, essa equação seguinte, né? É justamente esse ponto bem aqui, né? O campo elétrico é carga dividido por constante vezes área da placa do capacitor. Ok? Até aqui tudo bem. Agora, eu quero relacionar, né, uma equação que me dê em função a capacitância, em função das dimensões do capacitor. Então, eu ainda vou utilizar a equação da relação do potencial elétrico e do campo elétrico, tá? Então, a gente tem que a voltagem, a diferença de potencial, ela é igual ao campo vezes a distância, tá? E aí a gente tem que substituir a equação do campo elétrico que a gente encontrou aqui, substitui nessa equação. Então, eu vou ter que a diferença de potencial é o campo elétrico, que é a carga sobre ε0, que é a constante, vezes a área, tudo isso multiplicado pela distância. E aí eu vou ter, passa a carga para o primeiro membro, eu vou ter diferença de potencial sobre carga é igual a distância sobre ε0 vezes área. ε0 é a constante. Mas eu defini capacitância como sendo a carga que está armazenada, né? Vou fazer aqui minúsculo para manter a coerência. Aqui eu vou ter que a capacitância é a carga que está armazenada quando essas placas paralelas estão definidas em relação a uma certa diferença de potencial, certo? E aí, nota o seguinte, que essa capacitância aqui é o inverso dessa equação de cima. Então, a minha capacitância em função das características físicas do capacitor é o inverso dessa equação de cima. Então, é ε0 vezes A sobre distância, tá? Em unidades do sistema internacional, se a gente pegar no SI, essa unidade de capacitância, ela é dada em Faraday, tá? Que isso é definido como sendo Coulomb sobre Volt, tá? Aqui eu vou ter que essa grandeza, o F é o meu Faraday, que ela é a razão de Coulomb, que é de carga, dividido por volt, que é de voltagem, que é de DDP. Tá certo? Deixa eu salvar isso aqui. Aula 5. Aula 5, figura 1. Então, dessa forma, né, eu tenho como definir uma capacitância, uma característica de um capacitor de duas maneiras diferentes, né, de duas maneiras distintas. Ou seja, quanta carga ele está acumulando
quando ele está sendo submetido a uma determinada diferença de potencial, ou então, sabendo, conhecendo a característica do meio onde ele está, sabendo, se for um capacitor de placas paralelas, né, sabendo as características geométricas do capacitor, como a área e distância de separação entre as áreas. Certo? Ok? E aí, desenvolvendo essa equação, expressando a capacitância em função das características geométricas do capacitor, né, a gente tem o seguinte, que quanto menor for a distância entre as placas, tá? Desculpa. Quando a distância entre as placas é menor, né, do que as dimensões das placas, essa distorção do campo elétrico nas bordas, ela é desprezível, como eu já tinha mencionado, tá? E outra coisa que eu quero mencionar também é o seguinte, quando eu tenho para fazer com que esse efeito aqui seja verdadeiro, eu vou ter um capacitor, né? O ideal seria eu ter um capacitor com uma área muito grande e uma distância de separação muito pequena. E aí, se eu tenho a distância de separação sendo pequena, eu consigo uma maior capacitância deste meu capacitor, ou seja, eu consigo acumular mais carga nessa situação, justamente porque a capacitância é inversamente proporcional à distância de separação. Né? Outro modo também de aumentar a minha capacitância seria, lógico, aumentar a área de separação, desculpa, a área de placas, né? Que quanto maior essa área, maior também vai ser a densidade de carga e, consequentemente, maior vai ser o campo elétrico, e aí, quanto maior o campo elétrico, maior a diferença de potencial, que, consequentemente, você também aumenta a capacitância, você consegue aumentar a carga que está sendo acumulada nesse capacitor, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Vamos em frente. Bom, quando eu tenho um circuito elétrico, tá? Eu posso ligar os capacitores no meu circuito elétrico e a gente vai ter, na próxima aula, eu quero tratar de lei de Kirchhoff, onde a gente vai pegar e resolver alguns circuitos elétricos, tá? A gente pode, dentro do meu circuito, colocar uma série de elementos. E um dos elementos que a gente pode colocar no meu circuito elétrico é um capacitor, né? Eu tenho essa possibilidade de ter dentro do circuito uma associação de capacitores. E aí, a gente pode fazer a seguinte situação. Se eu tenho uma dada diferença de potencial em uma determinada situação, onde eu posso ter uma associação de capacitores, eu posso ligar esses vários capacitores dentro do meu circuito, comumente, na eletricidade, a gente vai fazer a seguinte situação, isso vai ser feito também para resistores. Eu posso imaginar que eu posso fazer uma substituição desse conjunto de capacitores por um único capacitor que possui um valor de capacitância que eu vou chamar de capacitância equivalente, tá? Então, essas duas situações aqui são análogas, ou seja, são idênticas. Se eu tenho diferença de potencial entre dois pontos no meu circuito, e eu tenho dois capacitores, e eu substituo esses capacitores por um capacitor equivalente, que tem um valor, né, que a gente vai determinar se esses valores de capacitância equivalentes forem correspondentes, que está aqui a equação que eu quero mostrar como é que a gente chega
nessa equação, do ponto de vista do circuito, essas situações são idênticas, né? Tanto é que a gente chama de equivalente, tá bom? Agora, como é que eu consigo determinar uma equação que me diga qual é a capacitância equivalente nessa situação? Né? Nesse capacitor, no caso deles estarem ligados em série. Se ele está ligado em série, o nome já está dizendo, um vem logo em seguida do outro. Então, eu tenho um capacitor 1, que logo em seguida vem um capacitor 2, tá? A gente pode determinar essa capacitância equivalente levando em consideração algumas características desse arranjo, tá? A primeira característica que eu quero mostrar para vocês, né, aqui eu estou definindo duas diferenças de potencial em relação a um ponto intermediário. Então, a diferença de potencial entre os pontos A e B, a diferença de potencial entre os pontos A e B, ela é igual à diferença de potencial entre o ponto A e C, mais a diferença de potencial entre o ponto C e B. E por simplificação, né, como a gente está mostrando aqui, por simplificação eu vou chamar simplesmente essas diferenças de potencial de 1 e 2. Então eu tenho que a diferença de potencial total é a diferença de potencial nos terminais do primeiro capacitor, mais a diferença de potencial nos terminais do segundo capacitor, que é V1 e V2, tá? Uma característica interessante desses capacitores ligados em série, tá? E aqui eu vou fazer uma observação. A observação que a gente precisa mencionar aqui é que, independente das capacitâncias e como são diferentes as diferenças de potencial, a característica interessante que a gente vai ter aqui é que esses dois capacitores, eles vão possuir a mesma carga. Opa, vou só corrigir aqui, pessoal, rapidinho. Eles vão possuir. Ué. Perder tempo não. Eles vão possuir a mesma carga armazenada. E para isso, né, para a gente demonstrar isso, eu tenho que explicar para vocês como é que é o processo de carregamento do capacitor, tá? Esse capacitor, quando ele estiver ligado a uma diferença de potencial, imagina que nesse circuito você tem uma pilha, tá? Eu tenho aqui uma pilha e liguei os dois fios que tem esses dois capacitores em série, peguei esse fio e liguei na pilha, que é justamente uma bateria, um gerador, que vai me dar essa diferença de potencial. A tua pilha, o teu gerador, ele vai ter um polo positivo e um polo negativo, certo? Com isso, eu vou ter passagem de corrente elétrica dentro desse circuito. Imagina o seguinte, que na hora que você ligar esse circuito, ligar essa pilha nesse teu circuito de capacitores, você vai ter movimento de elétrons. Então, suponha que nessa situação, eu vou ter esse potencial que pressupõe também eu tenho um estabelecimento de um campo elétrico no meu fio, no meu condutor. Nessa situação, eu vou ter corrente elétrica, ou seja, eu vou ter movimento de elétrons fluindo, né? Eu vou ter movimento mesmo, eu vou ter corrente elétrica, que são os elétrons percorrendo esse circuito. Se você tem uma placa que está neutra, né? Vamos pegar eu estou olhando para essa placa aqui de cima desse meu capacitor. Se eu tenho uma placa que está neutra e eu retiro elétrons dessa placa, ela vai ficar com falta de elétrons, então ela é uma
vai ter uma carga positiva. Por indução, a placa de baixo, por indução, ela vai ficar negativa, porque a carga positiva da placa de cima vai atrair os elétrons da carga de baixo, da placa de baixo. E essas duas placas, quando estão carregadas, vão armazenar energia, né? Eu vou ter justamente um campo elétrico se formando nessa situação. Da mesma forma, se eu tenho uma placa carregada com carga negativa, né, ela vai afastar, né, digamos assim, uma carga positiva. Essa carga negativa, ela vai atrair uma carga positiva. Então, vai eletrizar também por indução as placas de baixo. Então, nessa situação, esse capacitor C1, ele vai acumular uma certa quantidade de carga, que eu vou chamar de Q, e devido ao processo de eletrização ser indução, a carga do meu capacitor C2 também vai ser a mesma, tá? Eu tenho a mesma carga nos dois capacitores devido ao processo de eletrização, né, devido ao processo de carregamento desses dois capacitores. E aí eu tenho o seguinte, como a gente tem a mesma carga nos dois capacitores, eu posso aplicar a equação da capacitância sabendo que a diferença de potencial total é dado pelo somatório das diferenças de potencial entre os terminais de cada capacitor. Então, seria dizer o seguinte, se eu tenho que a diferença de potencial total é V1 mais V2, e eu defini a capacitância como sendo carga sobre diferença de potencial, essa diferença de potencial ela vai ser carga sobre capacitância. Então, a minha diferença de potencial total vai ser, para o capacitor V1, vai ser a carga sobre C1, que é a capacitância do primeiro, mais a carga sobre a capacitância do segundo. Como essas duas cargas são iguais, a gente pode colocar isso em evidência, então eu tenho carga que multiplica inverso da capacitância C1 mais inverso da capacitância C2. Certo? E aí, diferença de potencial total sobre carga é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Só que voltagem sobre carga é o inverso da capacitância. Ó. A capacitância é carga sobre voltagem. Se eu tenho voltagem sobre carga, isso é o inverso da capacitância equivalente, é o somatório dos inversos das capacitâncias. Né? Que é justamente, eu queria mostrar como é que a gente chega nessa equação aqui de capacitância equivalente. Tá? Então, se eu tenho um conjunto de capacitores e eles estão em um circuito elétrico, eu posso calcular uma capacitância equivalente, o que seria, do ponto de vista físico, trocar esse capacitor por um outro que tem esse mesmo valor, né? E do ponto de vista da carga acumulada, seria a mesma carga, né? Seria a mesma situação, seria uma situação equivalente, né? A gente ter essa troca de capacitores, tá? Agora, uma das formas é fazer essa associação em série, mas eu também posso ligar esses capacitores de uma outra forma,
que seria fazer uma ligação em paralelo. Aqui, em paralelo, eu já tenho que cada um vai ter uma carga diferente, certo? Nessa situação, as cargas vão ser diferentes para o paralelo, mas a voltagem, que é a diferença de potencial, a voltagem, que é diferença de potencial, nessa situação, essa voltagem é quem vai ser a mesma, tá? Uma característica de uma ligação em paralelo. Os terminais desse capacitor, né, esses dois pontos, os pontos que eu estou marcando aqui, esses pontos no meu circuito, eles estão submetidos à mesma diferença de potencial, certo? Então, nessa situação, o que a gente vai somar aqui, né, a carga total desse arranjo vai ser dado pelo somatório das cargas acumuladas em cada um dos capacitores, tá? E a gente pode determinar isso por um princípio de conservação de carga, ou seja, eu não estou criando carga e nem estou destruindo carga. Então, se esse meu circuito é um sistema fechado, a carga total acumulado nos capacitores tem que ser a soma das cargas de cada um dos capacitores do teu circuito, certo? E aí eu vou substituir. Se a gente tem que, se a capacitância é carga por voltagem, então a carga é capacitância vezes voltagem. Então eu vou fazer isso tanto para o capacitor 1 quanto para o capacitor 2. Para o capacitor 1, a gente tem que essa carga é a capacitância 1 vezes a voltagem. Para o capacitor 2, é a capacitância 2 vezes a voltagem. Como essa voltagem é a mesma, a gente pode colocar isso em evidência. Então, vai ficar C1 mais C2 vezes a voltagem que está ligando esses dois capacitores. Eu pego essa voltagem e passo dividindo para o primeiro membro. Então, a minha capacitância equivalente, que é a carga total dividido pela diferença de potencial, é igual a capacitância 1 mais capacitância 2, certo? Então, se os capacitores estão ligados em paralelo, você vai simplesmente somar as capacitâncias, e se eles estão ligados em série, o inverso da capacitância equivalente é igual à soma dos inversos das capacitâncias, certo? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? O entendimento é, ao meu ver, tranquilo. Acho que falta mais uma prática. A gente vê em questão, ponto a ponto, né? Porque vai Pronto. pegando o conteúdo e ser assimilar, né? Pronto, vamos fazer o seguinte, eu quero terminar o conteúdo dessa aula rapidinho, eu quero falar ainda de energia, e aí eu passo para a lista de exercícios para a gente fazer algumas questões ainda hoje, tá certo? Vamos lá. Então, para a gente encerrar aqui rapidinho. Eu posso, né, como eu comentei, que a característica principal de um capacitor é armazenar energia. Então, eu posso calcular qual é a energia que está sendo acumulada no meu capacitor, tá? Vamos fazer isso de várias formas distintas. Mas eu quero, né, para determinar essa quantidade de energia, eu vou determinar qual é a energia potencial elétrica que está armazenada, né, no capacitor, e essa energia, ela é igual, né, do ponto de vista físico, ela é igual ao trabalho necessário para eu carregar um capacitor, tá?
Então, essa energia, aqui faltou um acento, né? Essa energia elétrica armazenada é o trabalho necessário para carregar esse capacitor, certo? Então, esse trabalho necessário, né, o trabalho que eu tenho que ter, o trabalho total necessário para carregar um capacitor, ele vai depender da diferença de potencial, que é a voltagem, vezes a carga com que esse capacitor está sendo carregado, tá? E aqui, lógico, né, a gente tem que fazer isso de forma infinitesimal, porque eu estou considerando o somatório de pequenos trabalhos individuais, certo? E aí, vamos resolver isso através dessa integral, tá? Eu quero explicar a demonstração dessa equação. Tomando do ponto de vista infinitesimal, a gente tem que o trabalho infinitesimal é igual a uma pequena diferença de potencial, né, que eu estou ainda em processo de carregamento, né, então ainda não está estabelecido a DDP total nos terminais do capacitor, então eu vou chamar isso aqui de um V minúsculo, vezes uma quantidade de carga infinitesimal dQ, que foi a carga que já foi carregada no capacitor ao longo do seu processo de carregamento, tá? Como a gente quer tratar isso em termos de grandezas físicas que a gente quer, que a gente conhece, que, por exemplo, é a capacitância do capacitor que está sendo carregado, eu vou substituir essa diferença de potencial, certo? E aqui eu estou fazendo a seguinte substituição. Se a capacitância é igual à carga sobre a DDP, então a DDP, né, infinitesimal, ela é igual à capacitância vezes dividido, né? Desculpa. Não, aqui é carga, foi mal. Aqui em cima é carga. Tô só trocando esses dois termos. Aqui vai ficar carga por capacitância, certo? Que foi justamente o que a gente faz para chegar nessa equação, tá? Então, o infinitésimo de trabalho realizado, ele é igual a carga. Galera, se eu só às vezes eu escrevo Q maiúsculo, Q minúsculo, vamos só padronizar isso aqui, tá? Isso aqui é carga, isso aqui é carga, minúsculo, tá? Então, eu vou substituir essa diferença de potencial, isso vai ser substituído por carga sobre capacitância, vezes um infinitésimo de carga que já foi carregado, tá? Então, a gente chega nesse ponto bem aqui. Agora, o trabalho total, né, vai ser o somatório, o trabalho total vai ser o somatório desses pequenos trabalhos infinitesimais que a gente está definindo, tá? Levando em consideração que a capacitância, ela é constante, né, característica do capacitor, eu vou pegar e substituir, não, aqui eu estou fazendo a integral. Quando o capacitor estiver completamente carregado, ou seja, quando ele saiu de uma carga zero, descarregado, até ter uma carga total Q, né? Aqui ele está chamando Q maiúsculo, mas aqui a gente pode entender que eu tenho uma carga total, né? Ele está carregado completamente. Isso é a integral desses pequenos trabalhos infinitesimais que a gente está considerando. Ou seja, carga sobre capacitância vezes dQ. Capacitância, nessa situação, é a característica do capacitor, que não vai mudar, que é constante, tá? Então, o meu trabalho para carregar um capacitor vai ser, tirando a capacitância, que é constante, de dentro da integral, isso vai ser a integral de zero até a carga total de Q dQ. Ora, a integral de Q dQ
é simplesmente 1 sobre a capacitância vezes Q ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho total é igual à carga total com que esse capacitor está carregado ao quadrado, dividido por 2 vezes a sua capacitância, tá? Então, esse é o trabalho para carregar um capacitor, que, de certa forma, é a energia que está sendo acumulada no meu capacitor. Então, eu posso, né, brincar agora um pouco. Deixa eu só mudar aqui de cor, só para não confundir. Eu posso brincar agora com essas equações e determinar essa energia armazenada, energia acumulada, dessas 3 formas distintas. A primeira forma, né? Aqui eu tenho 3 equações que a gente pode brincar. A primeira equação tá ok, carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância, mas a gente ainda pode trabalhar com essas equações para encontrar mais 2 formas de determinar essa energia acumulada, tá? Vamos ver aqui o seguinte, se eu tenho que a capacitância é carga sobre voltagem, vamos substituir essa capacitância nessa equação que a gente encontrou, tá? Então, eu tenho que a energia, né, o trabalho, a energia acumulada, vou chamar de U, né, sendo igual a carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância, se eu pegar essa equação, que é carga ao quadrado sobre 2, que multiplica carga sobre capacitância, eu vou simplificar essas cargas, vai ficar, peraí, não é essa equação, nessa não é a segunda equação que eu quero mostrar, não. Vamos chegar nela aqui. Peraí, deixa eu apagar aqui rapidinho. Nessa equação que eu quero mostrar, não. Deixa eu só ver aqui como é que a gente chega. Pronto. Tá, vamos pegar agora o seguinte. Vamos substituir a carga. Então, a carga vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial. Então, aqui eu vou ter capacitância ao quadrado vezes diferença de potencial ao quadrado, tudo isso dividido por 2 vezes a capacitância, né? E isso vai me dar a diferença de potencial. Se eu simplificar as capacitâncias aqui, C ao quadrado sobre C, vai ficar C vezes V ao quadrado dividido por 2, que essa é a segunda equação, tá? E agora, a terceira equação seria a gente eliminar, por exemplo, a carga. Não, seria deixar em função da carga, né? Tirar a capacitância. Então, a gente pode fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Se eu trocar aqui, vai chegar na mesma equação. Eu vou mostrar agora a terceira equação. Tá. Vamos pegar essa equação agora. Diferença de potência, a energia é igual a capacitância vezes V ao quadrado sobre 2. E vamos trocar essa capacitância por carga sobre DDP, tá? Então, a energia é igual a carga sobre DDP vezes DDP ao quadrado sobre 2. Então, essa energia corta as voltagens V ao quadrado sobre V, vai ficar carga
vai ficar carga vezes voltagem dividido por 2, que aqui é a terceira equação, tá? Então, aqui é a primeira, aqui é a segunda, e aqui a terceira, tá? Então, a gente pode determinar essa quantidade de energia que o capacitor armazena de 3 formas distintas. Primeiro, você sabe qual é a carga e a característica do capacitor, que é a sua capacitância, ou você sabe qual é a carga, ou você sabe qual é a capacitância e a DDP no qual você está submetendo esse capacitor, ou então determina qual é a carga que foi acumulada e qual foi a voltagem que foi submetida ao capacitor para a gente determinar essa energia, tá? Vamos em frente aqui. Bom, um capacitor, né, que é justamente, deixa eu só voltar aqui o primeiro slide, rapidinho. Um capacitor, ele pode ter placas paralelas, né, como esse capacitor cerâmico e esse capacitor de poliéster, ou então ele pode ter um formato praticamente cilíndrico, que é o caso desse capacitor de eletrolítico, certo? Nada mais é do que, do ponto de vista prático, para economizar espaço, seria você pegar um capacitor de placas paralelas e simplesmente enrolar essas placas, né, fazendo um cilindrozinho, tá? Agora, eu posso, né, aumentar a capacitância de um meu capacitor colocando entre essas placas paralelas um dielétrico, tá? Que é uma substância qualquer, tá? Que ela vai funcionar como, ela vai ter a função, né, por exemplo, de mudar a constante de permissividade dielétrica do meio, certo? E, de certa forma, se você quiser, como a gente tem a equação, né, por exemplo, a equação da capacitância em função da geometria é a permissividade vezes área sobre distância. Se eu quiser, por exemplo, manter a geometria do meu capacitor, eu posso mudar essa constante, que seria inserir entre as placas do meu capacitor um material diferente que possui uma constante dielétrica, que seria um valor de epsilon diferente do dielétrico do A, por exemplo, tá? Então, seria colocar um outro material, substituir o material no qual você tem, qual é o material que está entre as placas desse seu capacitor, tá? E aqui nessa tabelinha, a gente tem as constantes dielétricas para vários tipos de material, tá? Para o vácuo, para o ar, para a água e por aí vai, certo? Uma característica interessante, só para mencionar, uma curiosidade, tá? Só para mencionar uma característica desse dielétrico, por exemplo, o ar, né? O ar, ele tem um valor padrão de constante dielétrica. Ok. Esse ar, a 1 atm, né, ou seja, 1 atmosfera, ele possui um valor que é praticamente constante. Uma das grandes preocupações por exemplo, da ONS, que é o Sistema Nacional Integrado, que faz a distribuição de energia elétrica para o país todo, é justamente com situações de queimadas, certo? Quando você tem uma linha de transmissão que está levando energia elétrica desde lá do sul até o norte do país, por exemplo, né, você tem linhas de transmissão que cobrem distâncias grandíssimas, quando você tem uma queimada que atinge, a fumaça da queimada atinge essa linha de transmissão,
você está mudando, você está alterando as características do meio. Então, você está mudando o dielétrico do ar naquela região poluída por fumaça. Então, mudar esse valor, né? Mudar esse valor padrão faz com que você possa, por exemplo, ter perda de energia através de descarga elétrica a partir do condutor, do fio. Então, numa situação ideal, né? Numa situação ideal, o ar é um isolante elétrico, mas dependendo da diferença de potencial, que em uma linha de transmissão, essa diferença de potencial é altíssima, e ainda, né, acrescentando a isso, poluição de fumaça, de queimada, você tem uma alteração das características do meio. Então, o ar pode deixar de ser um isolante e passar a ser um condutor de eletricidade. Ou seja, você pode estar desperdiçando, perdendo energia na situação onde existe uma queimada. E é o que está acontecendo agora, né? A queimada no Pantanal, queimada na Amazônia e tudo mais. Com certeza, esse monitoramento ele tem que ser feito 24 horas por dia para poder regular a diferença de potencial, por exemplo, né? Regular essa diferença de potencial, ajustar isso para uma situação onde eu tenho uma alteração do dielétrico do ar e a gente não ter desperdício, perda de energia, dissipação de energia elétrica. Certo? Só um comentário que é justamente a questão de trazer para a prática o que a gente está estudando, né, ao longo do nosso curso, certo? Vou salvar isso aqui. Esse aqui eu já salvei? Não. Pronto. Vamos em frente. Vamos pegar agora. Eu ainda ia colocar para vocês a lista de exercícios, né? A terceira lista, mas vamos pegar aqui alguns exercícios para a gente resolver, tá? Deixa eu ver aqui rapidinho. Cadê minha pasta? Professor, e o PDF desse livro o senhor não pode disponibilizar para a gente, não? Oi? O PDF desse livro que o senhor tem, o senhor pode disponibilizar para a gente, não? Olha, até posso, mas como é um arquivo muito grande, né? Eu não saberia onde colocar para vocês baixarem. A gente pode ver uma maneira, tá? Vamos pegar aqui esse exercício aqui. Vamos resolver essa primeira questão. Só para exercitar um pouquinho, tá? Inclusive, outra coisa, esse livro, ele tem, esse Física 3, ele está disponível na biblioteca, tá? Eu peguei, no semestre passado, eu peguei a versão física dele, né, para estudar um pouquinho, tá disponível na biblioteca. Se vocês tiverem a oportunidade de dar uma passadinha lá na biblioteca e pegar o livro, é interessante. Agora, vamos combinar, eu achei ele na internet, não lembro qual foi o site e tal, mas não é difícil não, tá certo? Se eles quiserem baixar, eu também posso disponibilizar, só tem que, talvez, pronto, fazer o seguinte, eu coloco, eu vou ver se tem espaço disponível no Moodle, eu faço o upload do livro no Moodle e coloco lá no tópico para vocês darem uma olhada, tá bom? Bom, vamos ver aqui o seguinte. Primeira questão diz o seguinte, eu tenho um capacitor de 10 microfarad. Então, ele já está dizendo qual é a capacitância do meu capacitor, certo? Está dando as características do capacitor. A sua capacitância é 10 microfarad. Só lembrando, o micro é 10 vezes 10 elevado a menos 6 Faraday. Tá? Ele é um capacitor de placas paralelas e circulares, certo? E nessa situação, ele está ligado a uma diferença de potencial de
12 volts. É uma pilhazinha normal, certo? Qual é a carga desse capacitor? Né? Qual vai ser a carga de que cada placa vai estar carregada, né? Ou seja, qual vai ser a carga acumulada nesse capacitor? Então, vamos lá. A capacitância é dado pela carga acumulada dividido pela diferença de potencial. Você pode interpretar assim: uma vez estabelecida uma diferença de potencial, quanta carga esse capacitor consegue acumular, certo? E essa característica do capacitor justamente é a sua capacitância, tá? Beleza. Então, a carga, ela vai ser a capacitância vezes a diferença de potencial. E aqui a gente vai ter que a capacitância é 10 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 12. Isso vai te dar 120, então vai dar 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Então, eu conseguia armazenar essa quantidade de carga no meu capacitor, certo? Pronto. Na letra B, quanta carga haveria sobre as placas caso a distância entre elas fosse duplicada enquanto o capacitor permanecesse conectado à bateria, tá? Então, vamos ver o seguinte. Se eu duplicar a distância entre a... Vamos lá, aqui eu tenho a seguinte situação. Vamos imaginar que você está olhando essas placas paralelas de perfil, né? Elas estão separadas por uma distância D. E esse capacitor, ele tem uma certa capacitância, que é os 10 microfarad. Se eu duplicar essa distância, né, se eu afastar as placas, separar essa distância agora, duplicar essa distância para 2D, eu vou estar alterando a capacitância do meu capacitor, certo? E aí, com essa nova capacitância, qual vai ser a carga acumulada? Vai aumentar ou vai diminuir? O que vocês acham? Vai diminuir. Oi? Vai aumentar ou vai diminuir? Vamos ver. Acho que vai diminuir. Vamos ver. Eu defini que a capacitância, em termos da geometria do capacitor, é constante vezes área sobre D. Certo? A minha capacitância C', né, seria a nova capacitância, vai ser essa constante ε0, como o nome já está dizendo, não vai mudar, isso depende do meio no qual esse capacitor está inserido. Não foi alterado as placas, eu vou dividir isso por 2D. Então, eu posso afirmar que nessa situação, pegando essas duas equações, a nova capacitância é igual a metade da capacitância inicial. Tá? Se você separar as placas, você está diminuindo a capacitância, certo? Quanto mais próximo forem as placas, maior vai ser o campo elétrico, maior vai ser a diferença de potencial e, consequentemente, maior vai ser a capacitância, tá? E aí, se você afasta as placas, você está mudando essa capacitância, né? Afastando as placas, eu estou diminuindo a capacitância. Então, qual vai ser a nova carga, né, acumulada? Vai ser a metade da primeira, certo? Porque eu só fiz alterar a capacitância dividindo isso pela metade. Então, seria pegar, por exemplo,
a nova carga seria a capacitância nova vezes a mesma diferença de potencial, porque ele está aumentando essa distância enquanto o capacitor permanecesse conectado à bateria. Então, não vai mudar nada, né? A diferença de potencial, a voltagem vai ser a mesma. Então, a nova carga vai ser a primeira capacitância dividido por 2 vezes a DDP, ou seja, esse cálculo aqui a gente já fez, né? A nova carga seria a carga anterior dividido por 2, então isso dá 0,6 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs. Tá? Agora, uma terceira situação que a gente vai fazer é a seguinte. Agora eu vou mexer na área da placa, tá? Quanta carga haveria sobre as placas caso o capacitor fosse conectado a uma bateria de 12 volts? Novamente, a gente mantém a mesma diferença de potencial, só que eu vou duplicar o raio das placas, tá? Agora, o raio de cada placa vai ser duplicado, sem mexer na distância. Então, a distância vai permanecer a mesma, tá? E eu vou mexer agora só na área da placa. Vamos ver o que acontece. Na primeira situação, eu tinha uma área, já que a placa ela é circular, eu vou ter, na primeira situação, a área do círculo, que é πr ao quadrado. Só que a nova área vai ser dado com o raio duplicado. Então, eu vou pegar o raio, multiplicar por 2, ou seja, essa nova área vai ser igual a 4πr ao quadrado, ou seja, a área vai aumentar 4 vezes em relação à área inicial. Se você aumentar o raio de 2 vezes, a área vai aumentar de 4 vezes, justamente porque a relação entre área e raio está elevado ao quadrado. Então, nessa situação, o que vai acontecer? A capacitância do meu capacitor, ela vai ser igual, né, fazendo a mesma lógica dessa situação anterior, a nova capacitância do meu capacitor vai ser 4 vezes a capacitância do meu capacitor inicial, né? Vai ser 4 vezes a capacitância que foi dada na primeira situação. Então, mantendo a mesma diferença de potencial, né? Eu continuei mantendo os meus 12 volts, isso significa que a nova carga é simplesmente 4 vezes a carga inicial, então a gente vai ter 4 vezes 1,2, isso aqui vai me dar 4,8 vezes 10 elevado a menos 4 coulombs, tá? Então, aumentar a área significa dizer que eu tenho um aumento de carga que pode ser acumulada nesse meu capacitor. Ok? Figura 3. Exercício 01. A lista. Ok? Bom, pessoal, aí aqui tem uma situaçãozinha de série paralelo que eu quero deixar para vocês resolverem, também brincar com um pouquinho de ter essa ideia, né, de fazer série, fazer paralelo, que a gente vai utilizar isso também em resistores, que vai ser o assunto da próxima aula, tá? Então, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Como eu tinha comentado, eu estou
Precisando é dessa interação com vocês, tá? Esse feedback de vocês, saber o que estão entendendo, o que está faltando, certo? Eu vou deixar essa lista de exercícios no Moodle, tá? Eu vou tentar fazer o upload do livro agora também, para vocês darem uma olhada. E, se não tiver nenhuma dúvida, vamos encerrar por aqui, tá? Na próxima aula, eu já devo confirmar direitinho a data de laboratório, tá? Só para a gente ir agendando, mas eu preciso que vocês façam isso o quanto antes. Respondam o formulário com relação ao uso do laboratório. Mais uma vez, eu vou precisar ter essa informação para fazer tomada de decisão de quantas aulas eu vou precisar reservar, se dá para fazer tudo no mesmo dia, se não dá, para a gente poder organizar essas datas tudo certinho, tá? Alguém tem algum comentário a fazer? Não, é tranquilo, pessoal. A aula foi boa. Só pegar mais uma prática mesmo nessa execução dessa lista, mas tá melhorando, tranquilo. Não, beleza. Pega o livro, tá? Dá uma olhada, dá uma lida, dá uma estudada. E eu quero só chamar a atenção de vocês para o seguinte, pessoal. Não importa a qualidade do professor. Se o aluno não estudar, não vai para frente, tá? Então, aqui tem que ser sempre uma via de mão dupla. Eu dou a aula, vocês estudam. Eu dou a aula, vocês estudam. Tem que ser assim. E vocês vão ver que, ao longo do curso de vocês, isso vai aumentando, a quantidade de horas de estudo de vocês vai ter que ir aumentando consequentemente, gradativamente, cada vez mais, tá? Não se assustem, a disciplina, ela não é das mais triviais, né? Não é das mais fáceis, mas também não é um bicho de sete cabeças, não. Dá para fazer tranquilo, tá bom? Então tá, pessoal. Beleza, boa noite. Vou encerrar por aqui, vou parar aqui a gravação.